Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Hoje nós estamos com uma ilustre, entende tudo de renda fixa, independente do ciclo onde nós estamos. Se é altos e baixos, é onde nós podemos fazer dinheiro trabalhar para nós. Estamos hoje com... Marília Fontes. Muito prazer! Então, Marília, vamos já apertar. O que é, então, na verdade, uma renda fixa? Esse mundo que o pessoal fala tanto. Boa. Cláudio, renda fixa nada mais é que um empréstimo. É muito fácil. Então, você está emprestando dinheiro para alguém. E como qualquer empréstimo, você tem que saber para quem que você está emprestando, né? Se é um bom pagador, se não é. Qual é o prazo desse empréstimo? Às vezes você quer fazer um empréstimo para curto prazo, porque convém para você. Às vezes você quer fazer um empréstimo de longuíssimo prazo, porque convém para você. Então, qual o período desse empréstimo? E terceiro, qual o indexador desse empréstimo? Então, como o juro vai ser pago? Se é indexado à inflação, se é pré-fixado, se é pós-fixado, enfim. Então, você tem que saber essas três coisas: vencimento, indexador e para quem você está emprestando. E essas são as decisões que você tem que tomar quando você vai investir em renda fixa. Parece fácil, né? Mas não. O mundo de renda fixa, ele pode ser mais doloroso do que você investir em variável. Então tem que ficar muito atento em algumas coisas que nós vamos estar falando aqui, porque o negócio é bem complicado se efetivamente você quiser aproveitar momentos, que é onde você ganha isso. Então, Marília, quais são os tipos que nós temos aí de renda fixa para esse mundo de pessoas que está nos olhando aí? Então, você tem três tipos de indexadores, né? Como eu já falei, você tem os pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. E de emissores, você tem o governo, os bancos e as empresas. Cada um desses indexadores e cada um desses emissores tem características próprias e diferentes. Os indexadores, por exemplo, cada indexador vai se dar bem num momento diferente do cenário macroeconômico. Então, tem títulos que se beneficiam quando as taxas de juros sobem, tem títulos que se beneficiam quando as taxas de juros caem. E se você investir num título que é bom quando a taxa de juros cai, numa época que a taxa de juros sobe, você pode, inclusive, ter prejuízo de marcação a mercado, caso você faça um resgate antecipado. Então, é muito importante o investidor saber qual título ele vai investir, porque isso faz diferença. E é muito importante também ele saber qual emissor ele vai investir. Então, eu vou emprestar para o governo, para os bancos ou para as empresas. Vai fazer muita diferença e cada um tem a sua característica super peculiar. Então, você tem que saber como funciona cada um, né? Saber a fundo quais as características de cada um deles, para você poder investir de uma forma efetiva, de uma forma que você vai gerar muitos lucros, retornos de 30%, 40%, 50% com renda fixa. É totalmente possível, basta você investir no título certo, no momento macroeconômico certo. Nós conseguimos dar um exemplo, porque o mercado sempre fala muito genérico, né? As pessoas sempre gostam, infelizmente, da dica da piscina, onde isso não existe. Você tem que saber qual é o seu perfil, de como você está e o momento certo de escolha de um título, não só daquele período que está, mas sim do ciclo da sua vida, de como você está naquele momento, né? Nós temos como visualizar, você dá um exemplo agora, a taxa de juros aparentemente parece que ela vai se estagnar. Salvo se tiver uma bomba agora efetivamente lá, porque a Rússia já colocou um pezinho lá na Ucrânia dizendo assim, acho que eu vou entrar. Então, de repente, pode o mercado ficar mais estressado. Mas, querendo ou não, os nossos juros ele está numa topo que ele pode até continuar um pouquinho mais. Que momento seria interessante entrar? Que tipo de indexador nesse momento para ele ficar num curto período que for, sei lá, 1 ano no máximo, porque é o que eu acho, o que pode acontecer muita coisa. 1 ano, eu diria que qualquer um que ele entrar tá tranquilo, porque eu não vejo a taxa Selic mudando muito do esperado num período de 1 ano, né? Teria que acontecer uma coisa muito revolucionária. Mas quanto mais eu olho para o longo prazo, menos eu acho que isso é verdade. Então, por exemplo, o mercado está precificando que a Selic vai, grosso modo, até 12,5%,
vai ficar um pouquinho lá e depois vai começar a cair no final desse ano, começo do ano que vem. Mesmo se ela não caia no final desse ano, começo do ano que vem, isso muda muito pouco para o juro de um ano, né? Porque você só tá pegando o finalzinho lá da rabeta. Então, para investimento de um ano, tanto faz pegar um pré-fixado, um pós-fixado, um indexado à inflação, não me oponho a nenhum. Agora, quando a gente vai para o longo prazo, o mercado está precificando um ciclo de queda um pouco mais relevante. O que é longo prazo? Acima de 4 anos. Tá? Então, eu uso assim, curto prazo até 2 anos, médio prazo de 2 a 4, longo prazo acima de 4. Então, quando eu olho mais para o longo prazo, aí eu me preocupo um pouquinho mais. Por quê? Primeiro porque a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente e o que ele vai fazer. Se ele, por exemplo, flexibilizar o teto de gastos ou revogar o teto de gastos, muito provavelmente as taxas vão continuar subindo e vão subir forte de forma agressiva. Então, se você investe num pré-fixado ou num IPCA+, no momento que as taxas sobem, você tem prejuízo de marcação a mercado se você vende antes. E muita gente fala assim, Marília, mas eu não vou vender antes. Mas quanto mais longo o título, menos você tem convicção da hora que você vai vender. Às vezes você acha, não, eu não vou precisar. De repente surge a oportunidade de você montar um negócio e aí você precisa daquele seu patrimônio. Ou então, Deus o livre, aconteceu alguma coisa na família, você precisa usar aquele dinheiro. E aí você não tem a opção de vender antecipadamente sem ter prejuízo. Então, eu prefiro sempre manter a minha opção de poder vender antecipadamente sem prejuízo, principalmente quando eu estou falando do longo prazo. Então, eu me preocupo com as eleições e eu me preocupo principalmente com a inflação americana. O juro americano é aquela coisa que a gente entende muito bem que quando a bolsa americana cai, a nossa cai também. É claro para todo mundo que as coisas se conectam, mas o juro, às vezes as pessoas não conectam. E lá o juro americano está em 0 e a inflação americana está em 7,5%. Então, assim, eles vão começar um ciclo de alta da taxa de juros deles. A gente sabe onde eles começam, a gente não sabe onde eles vão parar. Se aquela taxa de juros subir demais, vai impactar as nossas taxas de juros longas também. Então, assim, para o curto prazo, eu tô tranquila, eu acho que o cenário é mais ou menos esse, nossa inflação tá ficando controlada, tá tranquilo. Agora, para o médio e longo prazo, eu me preocupo muito com títulos que sofrem marcação a mercado, que são os pré-fixados e os indexados à inflação. E nós podemos, inclusive, surfar, né? Quando você fala na marcação de mercado, nós tem a parte má e a parte boa, né? Então, é aí que você também tem alternativas de ganho numa renda fixa, como você falou, do 20%, 30%, 40%, sem esperar com que o título vá até o final, você embolse, proteja o seu capital e vá para a próxima, né? Com certeza. É isso que nós vamos estar falando aqui. Então, tem que ficar sempre ligado nisso, porque são as alternativas, efetivamente, que vocês têm para não... é o que a Marília falou. Vou ficar amarrado daqui 2, 3 anos, mas você sabe se você vai estar bem amanhã? Como é que vai? Surgiu um negócio, ou não surgiu um negócio, surgiu uma pessoa doente, você vai ter que utilizar de alguma coisa, você vai ter que se desfazer, qualquer coisa que você desmonta, você vai sair da sua estrutura que você tem financeira, né? E isso é uma parte ruim. Então, por isso que nós sempre temos que estar diversificando sempre a carteira. E dentro da renda fixa também existe a diversificação. Esta é a alma sempre do negócio. Então, vamos engatar aqui para nós vermos aqui. Então, o que eu posso falar é que a renda fixa, então, ela não é fixa. Não é Exatamente. A renda fixa, se você vende antes do vencimento, ela não é fixa. A renda fixa só é fixa se você carrega até o final do período de vencimento. Tanto que o meu livro chama Renda Fixa Não é Fixa. Então, e é onde tem oportunidades. Exato, onde tem oportunidades. Em 2016, por exemplo, os títulos IPCA mais longos renderam 45% no ano. Então, você vê, 45% é retorno de bolsa, né, gente? E, inclusive, naquele ano, o IPCA mais rendeu muito mais do que o Bovespa. Então, é possível ter ganhos super agressivos com renda fixa. Você só tem que entrar no momento certo, porque às vezes você tentando ganhar com marcação a mercado,
você abre espaço para perder, né? Por exemplo, em 2013 foi o contrário. Esses títulos renderam 40% negativo, né? Então, depende muito do cenário macro que você tá, se é uma época que as taxas de juros estão subindo porque tem muita inflação, enfim, ou se é uma época que elas estão caindo porque a atividade está fraca, porque a inflação foi controlada, ou porque você tem reformas, enfim. Entrando no momento certo, você vai garantir excelentes retornos aí para sua carteira de renda fixa. Eu acho que um lugar, e aí você poderia falar bem com propriedade, um lugar para que as pessoas podem olhar efetivamente que a renda fixa não é fixa e ela tem uma certa volatilidade grande, se entrar lá no site do Tesouro, fazer uma simulação do histórico, por ali ele consegue ver, né, Marília? Com certeza, o site do Tesouro é muito legal, ele mesmo faz o gráfico para você do retorno acumulado e dá para você ver que quando as taxas sobem, o preço dos títulos prefixados e indexados caem e dá inclusive para você deixar essa correlação assim bem visual, então é bem legal. E se você fizer o download do Balanços e Estatísticas, você também consegue pôr tudo isso numa planilha de Excel, o que é maravilhoso porque você pode fazer todo tipo de estudos que você quiser a respeito dos preços desses ativos. Então é legal para quem quer pegar uma sensibilidade, né? Por exemplo, em 2016, até qual foi o máximo de queda que chegou o papel, qual foi o máximo de alta, enfim. É muito legal, eu adoro. Isso é bom. Então, o que nós temos que ter de lição é o seguinte, quando a taxa é uma balança, né? Quando a taxa está alta, o seu PU, o seu valor, né, está baixo. Quando o valor sobe, quer dizer que a taxa está para baixo. Então, essa movimentação é que vai te auxiliar você ganhar dinheiro. Você ficar ligado. Imagina assim, você comprou um título que te rende 10% ao ano, né? E ele tem, sei lá, 2 anos. Aí a inflação subiu, veio uma bomba, enfim, tá tudo errado e essa taxa sobe para 20%. Então, o mesmo título que você tem que passar de 10% para 20%. Ele tem que render 20% a partir de agora. Como é que você faz isso? Como é que você faz um título que rende 10 passar a render 20? É só você diminuir o valor dele, né? Você deixar ele mais barato. Então, você compra ele a um preço muito mais barato, em consequência, ele vai te render 20 ao invés de 10. Então, quando as taxas de juros sobem, esse título te desvalorizam para que eles passem a render novas taxas muito mais gordinhas. E o oposto também é verdadeiro, se a taxa cair, aí ele fica mais caro e, portanto, é um título mais caro que vai render o mesmo tanto lá na frente, portanto, a taxa vai ser menor. Então, eles são opostos, né? Então, a primeira regra do jogo é não olhe só taxa. Essa é a primeira regra, você tem que olhar a taxa junto com o valor dele, o PU dele, para tentar tomar uma melhor decisão para não ter surpresas aí, né? Uhum. Então tá bom. E aí como é que nós podemos ganhar ou perder dinheiro então com a marcação ao mercado? Então, se você entra nos títulos pré-fixados indexados à inflação em épocas de tendência de queda nas taxas de juros, você consegue ter ganhos bem relevantes com marcação a mercado. Então, pera lá, deixa eu já te cortar. Então, vamos supor, hipoteticamente, que o juro já parou. Tá aí, ó, o Banco Central já fez lá, já acertou o cupom, etc. Estamos em 12,25. Peguei umas prezinhas aí de 13 para 2 anos, algo deste gênero. E aí os juros daqui 1 ano começa a cair. Eu vou estar ganhando dinheiro? Não. O que tem que subir ou cair não é a taxa Selic. Isso é um erro comum, né, que o investidor iniciante comete. O que tem que cair são as taxas de mercado. Então, por exemplo, hoje o mercado já embute nas expectativas dele que a Selic vai até 2,5%, 12,5% e depois vai cair até uns 10 e pouco mais ou menos. Então, se isso acontecer e você comprou um pré-fixado, você não ganha nada com ele porque está simplesmente acontecendo o que o mercado acha que vai acontecer. Para você ganhar, o mercado tem que se surpreender a respeito da trajetória efetiva da Selic e ela tem que ser, na verdade, menor do que o mercado imagina. Então, isso pode acontecer tanto num ciclo de alta da Selic quanto num ciclo de queda da Selic. Basta que a queda seja maior do que o mercado precifica ou que a alta seja menor do que o mercado precifica. Então, você sempre tem que comparar o que você acha que vai acontecer com o que o mercado já está precificando. E onde eles poderiam olhar este mundo para saber de como está hoje?
Difícil. Eu olho na Bloomberg, que é um software que custa $2.000 por mês, enfim, não é muito factível, mas assim, eu sempre publico nas redes sociais o quanto está precificado, o mercado sempre fala disso. Um jeito, de repente, mais fácil de olhar, não exatamente o quanto o mercado precifica, mas o quanto os economistas precificam, é olhar o relatório Focus. Né? Dá para você ver o quanto de Selic está precificada nos diversos vencimentos. O mercado, às vezes, ele destoa um pouco do Focus, mas não tem nenhum lugar público, assim, oficial, que publique o quanto está precificado em cada vértice da curva. Então nós temos que ir lá bater na Bloomberg, falar assim, ó, deixa mais barato para nós, mortais, temos acesso para poder ganhar dinheiro também. É verdade. Mas deixa eu te fazer pelo menos um parâmetro. Se de repente ele olhar os contratos que estão sendo negociados DI futuro lá na bolsa que está aberto, seria um outro parâmetro para ele ver? Agora no contrato DI você vai saber a taxa média, né? Então, por exemplo, o DI de 5 anos vai te mostrar qual é a Selic média de hoje até os próximos 5 anos. Você não consegue ver exatamente qual é o caminho que a Selic vai percorrer. Para você desvendar o caminho, você tem que pegar uma planilha e descompor a taxa de DI. Então, você tem que pegar o DI de um mês e ver o quanto de Selic dá naquele mês. Aí, pega o de 2 meses e vê o quanto dá entre um e outro. E aí, você vai decompondo a taxa de juros de DI. Então, é uma planilha complicadinha. Eu até tenho a planilha, mas não adianta você fornecer para a pessoa física, porque você vai ter que ficar rolando aquela planilha o tempo todo. Então, ou você faz a sua própria planilha, ou você não vai conseguir, assim que rolar o mês, você não vai conseguir rolar as contas. Fora que você tem que se alimentar pelas taxas do DI da B3. Então, eu diria que isso é um pouco complicadinho, principalmente para o investidor iniciante. Seria muito legal se alguém disponibilizasse de forma gratuita e oficial, né, o quanto o mercado está precificando. Fica aí a dica para você que está tentando fazer isso. É uma boa ideia, né? Todo mundo pergunta, mas por enquanto ainda não tem. Então, até lá, sigam a Marília nas redes, porque como ela publica, nós temos que sugar isso de uma fonte segura. Eu acho que informação tem bastante no mercado. Eu sou da época, eu já sou velhão, né? Eu já sou da época que eu tinha que estudar lá na Barça, conhecer, acho que você nem conhece isso, né, Marília? Não, eu comecei com a Barça. Então, eram uns negócios assim... Apesar de eu ter 25. Então hoje você dá uma gulgada, você resolve todo o seu problema, mas você não sabe se a fonte é uma fonte boa ou fonte ruim. Aqui eu já estou falando para você que é uma fonte boa, então é legal você saber efetivamente onde você pode confiar as coisas. Então acho que a rede da Marília é bacana, tá? E qual seria então as vantagens e desvantagens de um investidor ter renda fixa ou não na carteira? E na sua visão também, qual seria assim um montante assim genérico? Lógico, nós estamos falando de vários perfis, né? E depende muito do momento de vida que tem cada um, que a pessoa tenha isso em renda fixa efetivamente para que ele possa ajudar a balancear uma carteira. Boa. Então, a renda fixa, no final, o que vai ser fixo não é a rentabilidade que você vai ter, mas são os fluxos que você vai receber. Então, se o título paga cupom, você vai receber lá determinados fluxos e esses fluxos vão ser fixos, embora a taxa final que você obtenha pode variar. E na renda variável, esses fluxos, eles são variáveis e dependentes do dividendo que você vai receber, que por sua vez dependem do lucro da empresa. Então, a empresa teve um lucro X, ela vai pagar um pedaço daquele lucro X para você. Então, vão ter momentos econômicos, por exemplo, épocas de recessão, épocas de crescimento baixo, épocas de crise, guerra, enfim, que vai ser muito melhor para você, investidor, fixar os seus fluxos, né? É melhor ter fluxos fixos, às vezes até baixos, do que ter retorno negativo, né? Do que ter prejuízo. Então, vão ter momentos que é melhor você fixar esses juros. Vão ter outros momentos, por exemplo, expansão econômica, crescimento, super ciclo de commodities, coisas que beneficiam muito o Brasil, que é melhor você variar. Porque daí você não vai setar aquele valor, mas você vai depender do lucro das empresas, que vai estar crescendo muito nesse cenário. Então, as vendas estão aumentando, as pessoas estão mais empregadas, estão consumindo mais, aumenta a receita das empresas e tal. Você não quer se travar num lucro fixo, você quer mais é que aquilo varie bastante
e você fica exposto àquele benefício, àquele todo cenário de crescimento. Então, você pode jogar como você joga no seu xadrez. Você tem várias peças, você tem o peão, você tem a torre, você tem o cavalo. Não adianta você querer ganhar um jogo de xadrez só usando o cavalo, né? Só usando, né? Não faz nenhum sentido. Então, você não precisa usar só a bolsa. Você vai usar, às vezes, o cavalo, você vai usar, às vezes, a torre, às vezes, o peão. Então, tem horas que o peão pode ganhar o jogo, né? E tem horas que você tem uma renda fixa mais conservadora, um pós-fixado lá, você vai ganhar o jogo, é a melhor coisa que tem a se fazer. Tem horas que você quer ficar mais agressivo, seja com o IPCA mais longo, seja com a bolsa, enfim. Então, você tem que pensar na sua carteira como um jogo de xadrez e usar os peões, as torres, enfim, da melhor maneira para ganhar aquele jogo. E a depender da situação do jogo, no caso, a depender do cenário macroeconômico, um é melhor do que o outro. Então, eu gosto de fazer assim. E na hora de montar a minha carteira, eu penso a mesma coisa, assim, você olha o cenário macroeconômico, né, que é a nossa correnteza, digamos assim, e você vira o seu barco lá para a correnteza. Então, tá no momento de crescimento econômico, coloca um pouquinho mais de bolsa, né, aumenta um pouquinho o percentual de bolsa. Se você, por conta do seu perfil de risco, gosta de ter 50% em bolsa, em épocas de crescimento, pode ir lá para os 60%, tranquilo. Claro que você não vai do 0 ao 100%, né? Mas pequenas variações, aumenta um pouquinho. Ah, não, agora a gente está em recessão econômica, os Estados Unidos vai subir taxa de juros, temos eleições e tal. Diminui um pouquinho, vai para 40%, né? Ainda escolhe aquelas empresas que sempre vão ser boas oportunidades, mas diminui um pouquinho o risco. Porque senão você vai ver tanta oscilação que você que não está preparado psicologicamente para isso, porque às vezes não é um investidor profissional, você não vai aguentar manter aquela posição. Você vai ver prejuízo de 10%, prejuízo de 20%, 30%, 40%, 50%, você vai culpar o analista. Você vai falar assim, esse analista me vendeu uma ação que é furada. Quando na verdade você simplesmente não aguenta aquela oscilação, não sabe o que está acontecendo naquela ação. Então, assim, eu gosto de olhar para a maré, ver onde a maré está, assim, mais ou menos, e virar o meu barco à vela para deslizar, assim, a favor da maré. Eu costumo até falar que em momentos de taxas altas, nós não devemos ter pressas para fazer alocações. Porque se você tem uma Selic alta, um DI alto, você tem mais conforto de estar estudando, mais tempo de estar olhando determinados ativos para que você possa fazer uma boa alocação. E efetivamente, lógico, quando um analista ele indica um ativo, é porque ele já estudou o ativo, ele vê a perspectiva, ele faz um fluxo de caixa descontado para poder ver realmente, ele faz um valuation mais decente, então ele tem fundamentos, aonde o mercado vem, bate, despenca tudo, mas aí você olha, não mudou nada de fundamento. Às vezes só ficou mais barato só. Então, de repente, é o momento de você se afundar mais, comprar mais, então, para você poder colher um pouco melhor no futuro. E é isso que normalmente as pessoas fazem. Quando uma pessoa apresenta uma carteira, fala, ganhei tanto, mas você olha quanto tempo o cara ficou. Ele não quis ganhar amanhã. Ele quis ganhar daqui 2 anos. Então ele se posicionou hoje, independente de tudo isso, e acho que a Marília faz aqui com o pessoal dela, gerenciando os recursos, mostrando o que faz, indicando para vocês, e vocês é que tomam a decisão, lógico, e vê que está mais confortável ou não. Mas a primeira regra do jogo é não tenha pressa para fazer, independente de se é aqui ou lá ou acolá, não importa se é gerente de banco, se é uma caixinha, exemplo, então não muda nada. O dinheiro é seu, quem sofre é você. Essa é a realidade. Total. Você precisa fazer os seus investimentos com segurança. Você precisa estar seguro. Porque quando você perde dinheiro sem estar seguro por conta de a dica de outra pessoa, você vai colocar a culpa na outra pessoa. Quando você percebe que você tem que estudar e você estuda e você perde dinheiro, mas convicto na sua tese, é muito diferente. Você entende exatamente onde você perdeu, por quê. Isso não é hora de aumentar, né? Simplesmente porque aquele ativo ficou mais barato. E para você investir em renda fixa, existem vantagens e desvantagens. Quais seriam as piores desvantagens, na sua visão? Bom, eu acho que as desvantagens é que na renda fixa você acaba pagando um imposto de renda bem alto, né? Então, você ficar trocando muito de papel é ruim para sua carteira. Enquanto nas ações, você paga sempre aquele imposto de renda de 15%, então é muito mais fácil você trocar, né?
Às vezes você, sei lá, você ficou por 6 meses com uma operação, você já quer trocar porque ela subiu muito, ou então porque ela caiu muito, enfim, é mais fácil você trocar. Na renda fixa não, você tem que esperar períodos mais longos e tal para trocar. Então você tem que pensar nos cenários de uma forma mais a longo prazo, né? E além de tudo, para a renda fixa, você tem que conhecer muito mais o cenário macroeconômico. Porque juro é cenário macro, né? O que vai acontecer com o juro, o que vai acontecer com a economia, o que está acontecendo com a inflação. As ações, embora elas dependam bastante de cenário macro também, é possível que elas tenham um componente um pouco mais idiosincrático. Mas eu acho que no final das contas é um pouco do que a gente falou anteriormente, quer dizer, a renda fixa vai ter seus fluxos fixos e a renda variável vai ser variável à atividade econômica e à atividade daquela empresa. Então, num momento de crise, você vai preferir usar a renda fixa e no momento de expansão, você vai preferir usar a renda variável. E tudo num jogo de peças de xadrez, onde você pode tranquilamente escolher entre um e outro, não precisa estar sempre no mesmo. A regra do jogo, efetivamente, é quando você está olhando para uma renda fixa, você não pode deixar de olhar o mercado, a economia. Isto é. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Ontem, por exemplo, eu estava olhando alguns papéis que subiram de IPCA mais 6. Hoje eu cotei, eu achei papel em IPCA mais 7,10. Por quê? Ontem gerou um estresse danado na economia e você teve uma oportunidade, em tese, do curto prazo, de um ano, você ter aumentado quase em 0,10 por um dia. Então é mais um motivo para efetivamente você olhar o cenário econômico antes de estar fazendo as alocações. E riscos. Seco e objetivo, assim, um risco que você pode perder na lata. Eu acho que o maior risco é a marcação a mercado. É você comprar um título achando que você vai ganhar aquela taxa, você precisa vender antes do vencimento e ver que você perdeu muito dinheiro. Por exemplo, 2020. Na verdade, 2021. Né? O 2021 foi o ano que a inflação brasileira mais subiu, né? Foi para 10,05, fechou o ano a 10,05. Não da história, mas da história recente, né? Subiu pra caramba, a gente estava super bem aí nas metas de inflação, mas em 2021 a gente teve um aumento muito forte do IPCA. Só que muitos investidores compraram títulos IPCA+, para se proteger da inflação que estava subindo. Resultado, os títulos IPCA+, durante o ano de 2021 deram prejuízo. O título IPCA mais 2045 deu prejuízo de 25%. Então, no ano que a inflação mais subiu, o título IPCA mais deu prejuízo de marcação a mercado. Então, pera. Então, aí deu um nó na cabeça, tenho certeza. Então, quer dizer que para você não é o melhor título naquele momento para se proteger de uma inflação que está explodindo, porque você pode estar perdendo dinheiro. Exato. O título IPCA mais não é um título, principalmente o título IPCA mais longo, né? Não é um título usado para se proteger contra a inflação como a maioria das pessoas acha. Por quê? Porque ele não é um título pós-fixado atrelado ao IPCA, não é isso. Se ele fosse um título pós-fixado puro, aí faria sentido. Mas ele tem um componente pós-fixado atrelado ao IPCA e um componente pré-fixado. Por isso que a gente chama ele de um título híbrido, ele tem os dois componentes. E o componente pré-fixado sofre marcação a mercado. Então, quando a inflação é tão alta que faz com que o mercado reestime a necessidade de juro para cima, que foi o que aconteceu em 2021, esse título dá prejuízo de marcação a mercado porque as taxas sobem. Então, numa época que a inflação sobe muito, esses títulos perdem. Viu? O negócio não é fácil. Tô pensando que é simples, mas não é mesmo. O negócio aqui é coisa de louco. Mas então como é que eu faço então para ganhar dinheiro nesse estresse todo? Como é que nós ganhamos dinheiro então com isso? Fazendo as alocações de acordo com o cenário macro. Ah, Marília, não quero fazer alocações de acordo com o cenário macro porque nem entendo de cenário macro. Vai para o Tesouro Selic. Não quer olhar o cenário macro de jeito nenhum? Tesouro Selic, ponto, acabou. Você não vai ter marcação a mercado, vai ser muito mais tranquilo. Ah, Marília, quero ter retornos de 30%, 40%, 50% com renda fixa. Tem que olhar cenário macroeconômico e tem que entrar numa época que você acha que o mercado vai entrar numa tendência de queda nas taxas. Então, por que isso pode acontecer? Ah, porque o Banco Central está controlando a inflação está entrando numa tendência de queda,
porque o governo está fazendo reformas fiscais que estão reduzindo muito os gastos daquele governo e, portanto, reduzindo a necessidade de juro. Enfim, várias coisas podem acontecer para você entrar numa tendência de queda. Mas só quando você entra numa tendência de queda que você pode ter retornos agressivos. Caso contrário, se você está numa tendência de alta, pós-fixado também Tesouro Selic. Fica a dica, lógico. Então, não acredite tudo que você está olhando no mercado, principalmente em gerente de bancos, coisas assim, que eles vão querer, de alguma maneira, vender sempre o produto, né? Então, essa é a parte ruim. Então, tem que ficar, efetivamente, estou protegido através de um IPCA, mas no momento que a inflação está meio que descontrolada, porque ela está subindo, porque o ruim não é ter a inflação, o ruim é ter um descontrole da inflação. Então é nesse momento que está meio que o descontrole, é o risco maior onde você perde dinheiro. Isso. Então quando uma inflação ela está controlada, fica mais fácil de tomar as decisões e entrar nesses títulos. Né? Exatamente. Se a inflação está controlada, está em torno da meta, o Banco Central vai ficar tranquilo em relação à Selic e o mercado vai ficar tranquilo em relação à Selic. Agora, se a inflação começa a subir além da meta de inflação, aí teremos um problema, muito provavelmente teremos um ciclo de alta. E isso funciona para todos os lugares do mundo e agora está acontecendo com os Estados Unidos, que está com inflação de 7,5% e com a taxa de juros a zero tendo que subir, né? Que ele vai, e não é porque, você vê, a diferença é muito grande. Aqui está na casa de 2 dígitos a inflação, né, com juros de 2 dígitos, lá é juros zero e com uma taxa de inflação de 7. Ele vai começar a aumentar agora e o investidor que está lá, todo mundo compara o Brasil com os Estados Unidos com um volume de bolsa, né? E eu sempre falo que isso é um erro, porque lá eles nasceram com essa mentalidade de bolsa, porque não tem para onde ir. Aqui nós temos para onde ir, né? Então o cara, como não tem para onde ir, ele fica em bolsa desde quando nasceu, por isso que o volume é maior e tudo mais, comparado ao nosso mundo aqui. Então tem que ficar atento nesses movimentos, que vai ter uma fuga talvez para lá, porque os juros vai estar aumentando, eu acho que vai. Mas os mercados emergentes também com essa taxa vão ser muito atrativos. Principalmente o Brasil, né? Então eu falo só, vai continuar atrativo e a oportunidade de você estar ganhando também. E aqui está uma cabeça que você pode sugar aí a qualquer momento, porque manda a pergunta para ela e ela responde mesmo. A vida é corrida, fala, vocês não têm noção como a vida é corrida, porque eu já tenho uma leve noção, mas ela consegue responder. Então, fiquem com a Marília. Mais alguma consideração? Não, acho que é isso. Vão surgir muitas dúvidas, é normal, assim, o investidor iniciante não entender na primeira... né, a primeira vez que a gente fala e tal, não tem problema, é assim mesmo, mas ao longo do tempo você vai pegando o conceito e uma vez que você entende o conceito, você nunca mais erra e é que nem andar de bicicleta, você leva para sempre. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, like, transborde, ó, manda para ela também aqui que sabe tudo, hein? Forte abraço, tchau!